Brasília. Olha quem eu encontro, o nosso amigo André com a sua Brasília. Ele que é de Bambuí e ele mora, né, em BH, mas a sua família é aí de Bambuí. Aí tá dando uma voltinha e a gente tá acompanhando. Vamos ver até onde que ele vai, hein? Bora lá acompanhar comigo. Seguindo a Brasília Amarela. Brasília Amarela tá de portas abertas e não é dos Mamonas. Eu falo pra vocês que sem ser a dos Mamonas, essa é a primeira que eu vejo. E você? Também é a primeira que eu vejo. E arrumada desse jeito, né? Ô, André! Ai, ai. Agora vai que para aí. Acompanhando o André, dá um giro aí na cidade. Já deu um joinha pra gente. Ó. Ai, ai, vai no posto. Nós vai aí, né? Onde parar, nós para, gente. Se não quiser parar, nós vai até em BH atrás dele. Ai, ai. Ai, ai. Ah, não é que eu te achei? Olá, tá bonita, hein? Aí o nosso amigo André. Aí, gente, ó. Ela vai abastecer a Brasilona. Aí, gente, ó, o nosso amigo André lá vai aí abastecer a sua Brasília, né? Ó, vai colocar 50. E aí, só abastece muito carro antigo? Pronto. Aqui em Bambuí eu falo que é a capital do carro antigo. Pior que é. Tem bastante carro. Eu sou aqui de Bambuí e já filmei mais de 50 carros antigos aqui. Tem muito. Você tá vendo? Tem demais. É. Essa é sua, né? Não, é dele. É porque eu tenho um canal no YouTube de carro antigo. Qual que é o nome do senhor? Beto? Aí, eu sou Beto, abastecendo a Brasília. Oi, gente, mais um vídeo aqui no nosso canal Paty Alves Carros Antigos. E hoje a gente está num lugar especial, em frente à igreja aqui da Padroeira de Bambuí, Nossa Senhora de Santana. Ó, a igreja, né, ao lado. E ali, gente, ó, a primeira Brasília fabricada é isso mesmo, 1973. E é uma verdadeira Brasília amarela. E está em perfeita condições. E aqui, ó, está então os nossos amigos, né? O proprietário, o nosso amigo André, que mora atualmente em BH e toda a sua família é aqui de Bambuí. E o meu esposo, Zezé, também tá lá. E a gente vai conhecer essa belezura. Claro! Bora comigo! Gente, olha que linda! Oi, André! Te segui na cidade. Verdade. É desse jeitinho, André, que eu acho as relíquias. Uhum. E hoje eu mostrei pra todo mundo como que eu encontro todo mundo. Oi, minha esposa Zé! Gente, eu vou filmar um pouquinho dela por fora e depois a gente vai conhecer toda a história dessa Brasília. Eles vão ficar quietinho ali enquanto eu mostro pra vocês. Olha o detalhe aí das Carlotinhas, olha essa pintura. Ele vai contar quem fez essa pintura pra gente. Um diferencial dessa Brasília é a sua placa, gente, que é do ano de fabricação, 1973. Olha para vocês ver a diferença aí de umas Brasílias para outras. Essa é o primeiro modelo. Olha para você ver, gente, que belezura, todos os detalhes, novinha
bonitinha. Olha o brilho nessa lata. Olha, refletindo aí as nuvens do céu. Que belezura. Os pneus, né, originais. Olha aí por baixo dela, tanto que ela é novinha, novinha. Todos os frizz. Olha aqui a anteninha, ó, tá vendo? Todas as Brasílias abastecem desse lado aqui, ó. Olha o brilho dessa Brasília, gente. Ela é linda. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Ela é de 1973. Então, antes daquela placa, ela tinha essa placa, gente. A placa amarela, isso mesmo. Olha aí pra vocês verem. Olha aqui, ó, 1981, Ouro Preto, monumento histórico, né, mundial. Olha pra vocês verem. Olha que chique, gente. Muito linda. E agora a gente vai entrar dentro dessa Brasília e bater um papo, dar uma voltinha. E você que tá em casa vai estar junto com a gente. Bora! Gente, ó, eu vou abrir aqui a porta. Ó, viu que abertura suave. E olha o forro dessa porta, gente, o interior dela. Tá um pouco sujo. Oi, André! E aí, tudo jóia? Tudo bom? Oi de novo! Oi, André! E aí, tudo jóia? André, conta pra gente dessa belezura. Conto sim. Antes, só lembrando, né, quem tá aí no YouTube vai achar legal. A propaganda de lançamento da Brasília era Volkswagen 1600, uma nova dimensão de carro. A propaganda começava com 5 pessoas, 5 engenheiros da Brasília, sentados em bancos, como esses aqui, iguais a que nós estamos. Então estamos meio que reprisando o comercial. Exatamente. Por isso que eu tô comentando isso. Só que você não tinha carroceria. Você falava que a Volkswagen tinha projetado um novo carro espaçoso, e a principal peça seriam os passageiros desse carro, em que caberiam 5 pessoas, joelhos e bagagem, espaço para bagagem, né? E ao final da propaganda dessa carroceria, uma carroceria amarela como essa aqui, em 1973, mostrando o carro, falando que o carro era um carro de linhas europeias, um lançamento que foi um lançamento importante para a Volkswagen à época, né? E acabei esquecendo qual que foi a sua pergunta. Contando aí pra gente a história, né? A história da Brasília. Em 1973, o Brasil estava vivendo um ápice econômico, talvez, não lembro aqui de cabeça, mas foi um dos maiores PIBs da história do Brasil. 14%, salvo engano. E a indústria automobilística lançou diversos modelos importantes nessa época, tentando almejar a classe média. Lançou o Chevette, o Dodge 1800, que depois veio chamar Dodge Polara. Lançaram o Maverick, fizeram um facelift no Corcel. A própria Volkswagen fez um facelift na sua linha Volkswagen. Fusca, variante TL, teve um pequeno facelift. E o principal lançamento da Volkswagen à época foi essa Brasília. Esse modelo, né, esse carro, esse modelo. Que era um modelo que aperfeiçoava algumas deficiências do Fusca, né? Tinha uma publicação na época que eu li, brincando, falando que era um Fusca de linhas retas, em que o espaço era aumentado, não tinha um motor plano com os 2 carburadores, como os outros carros da linha Volkswagen, e tinha um motor mais potente, 1600. Era um motor de concepção bem semelhante, com a ventoinha alta, né? Bem semelhante ao do Fusca. Esse modelo em específico, que nós estamos dentro dele, foi comprado por meu avô em 1973, e igual eu falei, como o Brasil estava crescendo muito, você tinha uma fila enorme de pedidos. E você comprava com ágio os carros. E esse carro aqui ele comprou na época, pagando evidentemente algum preço um pouco além da tabela, porque senão você não teria carro. E era uma época onde começava a inflação, né, onde que um veículo acabava sendo também um investimento.
Ainda hoje a gente encontra alguns carros 0 km, né, comprados principalmente na década de 80, em que a pessoa comprava isso como investimento, comprava o último valor, vendia daqui a 5 anos, com esse valor multiplicado, era investimento. É igual quando você compra um terreno, uma fazenda, exato, né, uma casa. E guardava. Só que meu avô comprou para usar. Antes ele tinha um Volkswagen 1600, o Fusca 4 portas, né? E ele fazia muito trajeto. Ele era de Belo Horizonte, né? E com a família da minha avó em Araxá, fazia muitas viagens Belo Horizonte-Araxá. Essa aqui, inclusive, fez muito esse roteiro Belo Horizonte-Araxá. E foi onde que ela nasceu 2 vezes, né? Ela foi comprada 0 na concessionária Carbel, vou mostrar lá atrás o slogan, né? Onde que ela foi tirada 0 a primeira vez. E em Araxá, depois na oficina do alemão, que fizemos uma pintura e tudo mais, que eu brinquei com ele, com o Roberto, com o pessoal lá, que ela foi tirada 0 a segunda vez, né? Que fizeram a reforma dela. Mas aí, continuando a história do carro, meu avô já na década de 80, ele já começou a ter um pouco de dificuldade para dirigir, teve alguns pequenos acidentes com ela, coisa pouca, mas subi em cima de uma praça em Belo Horizonte e não estava em condições mais de dirigir. E antes disso ele gostava muito da Brasília, tanto que ele teve ao mesmo tempo essa amarela e depois comprou uma 75 azul. Ele usava mais a 75 azul. E ele bateu mais a 75 azul no dia a dia, enquanto essa amarelinha, ele teve um apreço maior por essa aqui, porque foi o pai dele que ajudou ele a comprar, né, à época também, meu bisavô, e ele acabou mantendo essa. Aí ele parou de dirigir na década de 80 e acabou vendendo a azul, ficando só com essa. Na minha infância eu lembro dela só paradinha, coitada, com já os pneus com a placa amarela ainda, os pneuzinhos dela começando a murchar, e eventualmente meu avô ligava ela, ou pedia algum vizinho, um primo dele, para dar uma voltinha, mas ao passar do tempo ela foi deixando isso de lado, ela foi por um carro parado, vai apresentar problemas, né? E uma coisa até interessante, vou mostrar aqui para vocês, a última troca de óleo dela, com meu avô, 4 de julho de 1989, tá aqui com a quilometragem, 23 mil quilômetros, 483. Então tá aí, a quilometragem em 4 de julho de 89 era 23.483 quilômetros. Acredito eu que 123 mil quilômetros, né? Porque ela não tem o dígito da centena na quilometragem. E hoje ela está com 28.941. Desses eu peguei ela com 25 mil quilômetros. Talvez 125 mil quilômetros. Eu andei com ela só quase 4 mil quilômetros com ela. E andei pouco com ela, por quê? Porque ela, nesse tempo que ela ficou parada, ela começou a apodrecer o assoalho, as pequenas batidas do meu avô, o eixo da frente ficou um pouco torto. Então isso eu resolvi com ela arrumar, e arrumando aos poucos. A primeira coisa que vai até uma dica para quem quer restaurar e mexer no carro, né? Que comigo deu certo, não tinha experiência nenhuma nisso e pouco recurso, né, financeiro para fazer isso. Primeiro é ir por etapas, e a primeira etapa que eu fiz foi legalizar ela e colocá-la no meu nome. Eu tive que contratar uma advogada para poder colocar o carro no meu nome, porque estava no inventário do meu avô, teve alguns problemas. Depois disso, isso foi em 2007, no ano de 2007. Em 2007 ela ainda estava com placa amarela. Aí eu consegui legalizar a época, foi um pouco burocrático, tive que pagar uns impostos atrasados, fazer vistoria, diversas vistorias no carro, mas consegui aprovar, foi aí que eu consegui colocar essa placa do ano dela, 1973, e é engraçado que a placa HG, na época, era placa de carro 0, né? E todo mundo perguntava, mas por que esse carro, essa Brasília, ela na época estava velha, né? Mal cuidada, com anos parada, né? Porque ela ficou de 89 até 2007 parada. Por que esse carro está com essa placa nova, né? Porque estava com placa amarela, o pessoal sempre me perguntava, principalmente impostos. Se você quer ter amigo, ter um Fusca ou uma Brasília parar no posto de combustível, né? Agora há pouco nós filmamos, né? O pessoal, ele abastecendo a Brasília. Aí depois disso eu arrumei os freios primeiro, né? Antes de poder andar, principalmente ela poder parar, né? Coloquei ela no reboque, troquei os 4 pneus estavam arriados, câmara de ar.
Aproveitando e fazendo um merchan no meu Instagram, tem lá as fotos de todo esse procedimento, né? Fuscão 73. Deixa aí o seu contato, Facebook, o que você quiser falar, beleza. Pode falar. Não, beleza. Não, é só esse mesmo, que é um hobby que eu tenho, que eu comecei a publicar as fotos, e é um hobby antigo, que eu comecei na época de fita VHS. Eu filmava meu primeiro Fusca com fita VHS, uma câmera velha, e isso em 2002. A gente saía aqui de Bambuí e ia para a Serra da Canastra, num Fusquinha verde 1063, que hoje está em Belo Horizonte. Até pelo Instagram eu entrei em contato, o dono dele atual me achou e começamos a conversar. Está em boas mãos o carrinho hoje, fico satisfeito que o carrinho não tenha se perdido, né? Mas por que o Instagram chama Fuscão 73? Porque em 2014, na época da Copa do Mundo, foi quando eu comecei a juntar um dinheirinho para poder finalmente reformar a Brasília. Olha o tempo que durou, né? 2007 a 2014. Até eu poder conseguir priorizar um pouco o carro. E nesse meio tempo eu fui fazendo alguns percursos diários, pouca coisa. E quando eu juntei dinheiro, apareceu um Fusca segundo dono à venda, eu acabei deixando a Brasília de lado e comprando Fusca. Mas aí finalmente, em 2019, eu levei, finalzinho, em dezembro de 2019, eu levei ela para ser reformada. Primeiro eu troquei o assoalho dela aqui em Bambuí, com o pessoal daqui que fez um serviço excelente. E depois, pela amizade, pela proximidade, nossas avós são amigos de infância. O avô desse amigo meu, do Roberto, que arrumou a Brasília lá em Araxá, foi colega de sala da minha avó, a família se conhece há muitos anos, né? Eu acabei levando ela para Araxá, onde foi feito todo o serviço de funilaria e pintura nela. Voltando só ao início um pouquinho, essa aqui não é uma Brasília, apesar de eu ser o segundo dono dela, né? Ela não é uma Brasília totalmente original. Ela saiu com alguns acessórios que meu avô pôs à época, né? Por exemplo, as rodas Aro 15. Essas rodas Aro 15 de roda de Fuscão de Variant, era uma sugestão da Volkswagen. Tem revistas da época que a Brasília sairia, era o primeiro modelo da Volkswagen, salvo engano, viu, galera? Eu não sou especialista não, se eu falar bobagem, vocês corrijam aí nos comentários. Mas é que a Brasília sairia com a roda Aro 14 e seria a primeira modelo com aquele copinho. Ela sairia com aquele copinho cromado, né, com aquela calotinha cromada, e depois viria a ser preto. E foi isso para o Fusca, para a Variant também nos anos seguintes, 74, salvo engano. Não tenho muita certeza das datas. Então era um opcional que era colocado à época. Então ela tem essas 5 rodas Volkswagen, datada com a data 1973 nelas, e essas calotas que era um acessório colocado à época na concessionária. Além disso, ela tinha antena elétrica, que era uma coisa bem interessante à época. Tinha um botãozinho parecendo com liga e desliga que ficava aqui, que acionava a antena dela para subir e descer. Na traseira, naquela sainha, o modelo 73, ela tinha uma sainha traseira que cobria o escapamento, um pouco mais fina. Nessa aqui, meu avô colocou como acessório uma fibra de vidro que tampava toda a traseira, e era bem diferente. Eu tentei até permanecer com esse acessório, mas não deu, estava muito desgastado, e o próprio material perdeu a liga, não deu. Aí eu coloquei a saia que depois saiu, né, que todo mundo conhece, que é uma saia maior um pouco. Ela tinha uns bancos, eu não sei o nome, se era Procar, o que era, mas uns bancos com encosto de cabeça já de época, né? Então a padronagem do tecido atrás, que é o mesmo dessa propaganda que eu comentei, que tinha na frente, já de concessionária, ela já foi substituída por um que era parecido com o da linha Chevrolet, o tecido, um marrom, para combinar com o interior, né, que ela é monocromática, para combinar com esse interior marrom, mas o material também estava terrível, o metal estava amolecido, você não tinha conforto, não tinha segurança. Eu acabei substituindo por esses aqui provisoriamente, até achar uma condição melhor, né?
E então, assim, aos poucos, ao longo de um bom tempo, né, eu acabei reformando, fazendo a reforma da Brasília, e depois finalmente chegamos à pintura, a questão de lanternagem em pintura, que ficou 9 meses em Araxá para fazer a pintura, e agora, nos próximos dias, nas próximas semanas, depois de 6 anos fora de Belo Horizonte, ela vai voltar para sua casinha, para sua garagem, onde ela ficou de 89 até 2007 parada, vai voltar lá para viver uma nova fase da vida útil desse carrinho. E André, alguém da sua família que vai ver esse carro novamente, que vai ficar muito feliz, ou só você ou todos já viram, ou só você que viu ela nesse estado depois de arrumada? Não, sem dúvida, minha avó... Qual que é o nome dela? Cidinha, avó Cidinha, e a minha tia Simone, eu chamo ela de Ola, né, que é filha e a esposa do meu avô Amauri, né, que era o dono da Brasília, certamente vão ficar emocionadas, vão gostar de ver, né, esse carrinho meio que se realiza também, né? Porque quando tem um carro assim, igual esse carro que foi tirado zero pela família, ele tem uma história, igual você tá contando aí. Então, não é igual aquele carro que você compra e troca de ano em ano. Esse aqui não, esse é um membro da família, né? Que falta só colocar o sobrenome. Exato. E, sobretudo uma época em que o carro tinha um sentimento diferente para a família hoje do que hoje está mais hoje, igual, né? Hoje troca de roupa. Exato, troca de roupa é como se fosse uma geladeira, alguma coisa, algum objeto, né? Até falando em geladeira, tem umas fotos antigas que eu já vi que o pessoal tirava foto com geladeira, com televisão em casa, colocava o santo, né, em cima, que isso era uma conquista pessoal da pessoa, era um motivo de orgulho, né? É porque antigamente as coisas eram mais difíceis de conseguir. De conseguir. Hoje em dia não, hoje em dia a gente pega emprestação, né, desde a casa da geladeira ao carro, e antigamente não, quem tinha para comprar à vista, e quem não tinha ficava só na vontade. E era um momento que você tinha uma relação mais duradoura, né? Você não tem essa questão. Estragou, você manda consertar. Estragou de novo, você ia mandando consertar. Era muito mais difícil, até igual eu falei, foi comprada com ágio, né? Você não tinha condições de essa facilidade de juros, de financiamento que você tem hoje. Era bem mais complicado. Outro dia eu estava vendo no YouTube também, até outra dica, né? Enquanto eu não tinha dinheiro para poder reformar e curtir o meu carrinho, agora os dois, né? A Brasília e o Fusca, o que eu fazia? Eu comprava literatura de época, eu comprei manual, comprei revistas de época, e hoje o YouTube ele dá muita chance da gente conhecer coisas antigas, né? Como essa propaganda que eu comentei do início da Brasília. E tinha propaganda da década de 90, se não me engano, um Ômega, um Vectra, não sei, lançamento de 98, eu acho que era o lançamento do Vectra B, em que o carro era, se não me engano, só para entender a ordem de grandeza, né, 30 mil reais, o financiamento sairia a 78 mil reais. Imagina para você ver, se você pagar o financiamento de um carro desse. Década de 70 parece que era mais ainda. Não. E fora que você tinha o ágio. Não, e nessa época, gente, a condição, eu vou dar só uma complementação aqui. A condição das pessoas era tão difícil que não é igual hoje, que você faz uma compra de 500 reais no armazém, não. Você ia lá e comprava as coisas por quilo. Você ia lá, pegava 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, meio quilo, né, de macarrão. Pra você ver o tanto que os juros e o dinheiro, tinha juros que hoje era, por exemplo, vamos dizer que hoje o quilo do arroz era 3 reais, amanhã já era 7 reais. Você vê o tanto que a inflação era de um dia para o outro. Então é isso que ele está falando, contando aí dos preços e juros. Você tinha a famosa compra do mês, que era no início do mês, né? Porque você tinha que comprar rápido, porque 2, 3, 4 dias depois você não tinha o mesmo poder de compra de quanto você recebeu o salário. Então a primeira semana no mês era um Deus nos acuda nos supermercados. Eu lembro em Belo Horizonte da gente passar fila para abastecer o combustível, porque além de aumentos que ia ter normais, né, do dia a dia, você tinha essa questão também da inflação.
E eu era pequeno, enquanto essa Brasilinha ficava com meu avô, eu lembro de um Chevette que a gente tinha em casa. E quem gosta de carro sempre gosta, né? Tem tudo, Tá no sangue, né? Tá no sangue e acaba desde criança gravando placa, gravando tudo quanto é de carro, né? E eu lembro de passar algum tempo em fila de posto para abastecer carro com meus pais, né? Então, assim, o carro antigo é um objeto que te faz, além de ter esse poder nostálgico, né? Além de tudo, você também tem uma emoção, você tem um prazer de estar passeando com ele hoje, né? Não só esse poder de e o que a voltar. gente passa em criança, a gente não esquece, fica gravado. Né? É verdade. Menino é igual uma fita virgem, né? Tudo que ele vê, ele grava. É uma esponjinha que vai absorvendo tudo. E assim, a gente está falando do passado. Você tem alguma história que você viveu com uma das Brasílias, com essa ou com a azul? E o que foi feito dessa Brasília azul? Você lembra? Sabe o que aconteceu? Já fui atrás dessa Brasília azul, placa Gol 3998 GOU, não é com L não. Quando eu fui passar meu Fusca para a placa preta, eu tinha achado algumas fotos, anotações da Brasília azul, que tinha a placa PS 7510, a placa amarela. Aí eu fui no Detran, na sede do Detran em Belo Horizonte, aí eu falei, tem essa Brasília aqui que era do meu avô, de estimação, vocês não conseguem descobrir qual que é a placa atual dela, não? Aí o cara, muita gente boa lá, também gosta de carro antigo, né? Conseguiu acessar o arquivo deles e me passou a placa. Aí por meio dessa placa depois, com amigos ali aqui, eu consegui ir atrás dela, tudo pelo site, né? Mas parece que ela não existe mais não, porque ela tem muitos anos que não paga IPVA, imposto, não tem multa, não tem nada. Então eu acredito que ela deve ter acabado. Ou ido para um desmanche, né? Ido para o desmanche. Ou debaixo de alguma bananeira, alguma goiabeira, num fundo de horta. Ou numa garagem, como essa ficou quase 20 anos, né? Toda empoeirada, toda desleixada, ainda com a placa assim. Então, fica a dica. Né? Ela é um quê? Um azul claro, um azul escuro? O que ela tem? Azul escuro. Era azul escuro, Então, aí no caso, se você encontrar ela, você tem vontade de comprar ela novamente? Ué, teria. Então, gente, você que tá vendo esse vídeo aí, sabe dessa Brasília, entre em contato comigo ou com o André, né? Que vai que a gente reúne e vai em busca dessa realidade. Aí nós vamos lançar a saga aqui no canal, a Caça da Brasília Azul. A saga. Ou a caça. Conversar, eu vendo aqui, eu até lembrei disso aqui. Adesivos feiosos aqui, era de uma época, tá aqui a data, 21 de outubro de 89. Isso aqui você ia no posto de correio comprar, para você poder andar na rodovia. Era se não me engano, chamava selo pedágio. Para você andar em rodovia federal, em Belo Horizonte, pra gente, quem é de BH vai saber, pra gente ir da Savassi para o BH Shop, que é pertinho, a gente tinha que pegar uma BR. E pra gente ir lá, a gente tinha que ter esse selo aqui no vidro, como se fosse um pedágio. Se fosse parado pela polícia e não tivesse isso aqui, era multado. Isso durou algum tempo. Na placa traseira dela também tem, a Patrícia comentou, do selo de Ouro Preto, né? A todo ano que você pagava os impostos dela, você tinha que ir no Detran. Imagina a burocracia para trocar aquele selo traseiro dela. Nossa, que dificuldade. Essa história é nova para mim. Isso foi até 82. Um selo que está na placa lá atrás. Ó, gente, ele tá mostrando aí, ó. Aqui, então o selo era esse aqui. Aqui está 81. Parece que foi no início da década de 80 que isso aqui parou. Você pagava os seus impostos, belezinha. Aí você tinha um dia que você tinha que ir no Detran em algum lugar para trocar o selo. Aí você trocava pelo ano dele. E você teve várias cidades, né? Eu lembro de ter Diamantina, de outros comemorativos, né? Eles inventavam alguma coisa para colocar aqui para decorar. Era uma coisa meio que decorativa. E o ano. E você trocava a cor também, né? Mas você sabe por que às vezes eu penso assim comigo? Por que tem esse selo Ouro Preto? Que essa cidade é uma cidade histórica. Ah, não, sem dúvida. Né? Aí essa verba desse selo seria para ajudar a reconstrução, para não deixar a história acabar. Pode ser, bem pensado. O museu histórico. Pode ser. Eu acredito que seja. Pode ser. Seria uma boa desculpa
motivos arrecadatórios. Mas faz sentido, eu nunca tinha pensado nisso. Pode ser, faz sentido. Ela é tipo uma tarjeta, né? Para quem hoje conhece Pronto. aquele selo 1997, né? Você tinha aquele selo cinza que você colocava, que não era obrigado a colocar, e teve alguns poucos que colocaram um selo laranja 1998, né? Era semelhante àquilo, pagava, você colocava aquele negócio. E o negócio era tão bem feito que você não consegue tirar, tanto que até hoje tem alguns carros com era tipo uma Super Bowl. 97. E essa aqui nem pegou isso, essa aqui estava parada em 97, ela tem esses selos aqui de 89. Uma coisa que eu lembrei que agora, e foi uma pena, não consegui, meu avô, ele tinha mania, um hábito, de anotar abastecimentos num caderninho, manutenções, viagens, troca de óleo dela. Então você tinha todo o histórico dessa Brasília nesse caderninho. E você tinha um folder dela de lançamento, depois eu consegui comprar, nessa época que eu não tinha dinheiro para reformar ela, que eu comentei, né? Que eu comprava essas coisas, essa literatura de época que é bem interessante, para quem quer deixar um carro original, que essa aqui não está, mas quem quiser deixar um carro digno de placa de coleção, né? É um bom início, né? Não só a compra, mas a pesquisa, né? Hoje na internet, que tem muita coisa já digitalizada. Mas meu avô tinha esse hábito de fazer essas anotações. Isso é um manual do dia a dia do Isso, carro. era um diário de bordo, nesse sentido. Só que um danado de um rato acabou fazendo ninho em cima e você não perdeu. Descobriu nem o rato e nem onde nem o rato. Mas aí eu até mesmo... Gente, quem tem carro antigo tá sujeito de tudo. Então eu já ouvi histórias e mais histórias, uma mais engraçada que a outra, e essa... Tem um canal que eu sigo no YouTube do Badolato, do Alexandre Badolato, que ele fala que quem tem carro antigo, vale a pena, é uma boa dica aí para quem gosta de carro antigo, procura esse canal. Mas ele fala que quem tem carro antigo é uma batalha contra o tempo. Contra o tempo. Você vai lavar o carro, a pessoa vai passar uma esponja, vai agarrar um friso, vai arrancar o friso, você para no estacionamento, é alguém que abre a porta e sem querer arranha. Então, assim, a gente tem que ficar ainda mais... É igual eu falo. Carro antigo, gente, é igual você cuidar de um bebezinho do colo. Você tem que tomar cuidado até o jeito que você pega, que você manuseia. Então, assim, é o jeito que ele tá falando. Em Belo Horizonte eu usava muito o Fusca e cheguei a usar a Brasília também durante um bom tempo, no dia a dia, né? Brasília pouco, pela questão do assoalho e tal. Mas uma vez no aeroporto de Confins, eu acho que eu estava indo viajar, eu fui com a Brasília, um senhor português muito simpático comigo, mas não foi muito com a Brasília não, sapecou, bateu na minha traseira, da Brasília, mas ele ficou com uma dó, e conversando e tal, mas como já estava para arrumar e foi pouca coisa, deixando para trás. No Fusca também, um motoqueiro uma vez, eu no trânsito da barragem da Pampulha em Belo Horizonte, parado, o cara me bate na traseira, no horário de pico, 7 e pouca da manhã, tudo engarrafado, junto um tanto de motoqueiro, falando que eu estava errado. Eu falei, estou errado, desisti então, que eu estava parado, né? Então, assim, eu gosto de usar o carro no dia a dia em Belo Horizonte, gosto de viajar também, mas está cada dia mais, além de perigoso, né? A gente pegar uma estrada, logo eu vou pegar a estrada com esse carro aqui, é perigoso para nós mesmos, né? O freio não é igual, a estabilidade não é igual de um carro atual, né? Apesar dele conseguir acompanhar bem o trânsito, você vai 80, 100, 120, sem forçar muito o carro, mas na hora que chega numa curva, tem que frear um pouco mais, eles vão frear, mas não vão frear na mesma proporção que um carro novo, né? Então você não tem todos esses acessórios de segurança como airbag, ABS, né? Acaba que se torna um risco, além desses do dia a dia que a gente brinca, né? Por exemplo, a antena, na garagem do meu prédio eu tenho medo, que lá tá cheio de criança, e criança, não sei porque, adora pegar uma antena e puxar. Sem maldade, sem intenção, né, de destruir, mas sei lá, acho curioso. Parece que eu tô vendo um caderninho na sua mão. Não, o que eu tava comentando é que meu avô fazia essas anotações, né? Se eu chegar bem pertinho.
E eu até por controle mesmo, eu acabei... De valores? Valores, eu acabei fazendo isso aqui, né? Aí a troca de óleo, aqui, a última troca de óleo, 4 de julho, o pedágio, o dia que nós fomos para estrear Brasília, nós saímos de Araxá e fomos em Conquista. Conquista é uma cidade linda, vale a pena, sei lá. Tem um posto que parece que parou no tempo, um posto de combustível. Fiz questão de abastecer, nem precisava, fiz questão de abastecer a Brasília lá. Parece um posto da década de 40, 50. E tem um Chevrolet, se não me engano, lá. Eu não lembro o ano, mas década de 40, 50 também. Lindo, lindo, lindo. Logo depois de reformar, eu coloquei aqui. Aí né, você coloca quilômetros a e quilometragem, e a viagem local, né? Araxá, quando abasteci, é isso aqui dos abastecimentos, né? Ah, gente, então o abastecimento que a gente filmou ali, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Ó a data aí, ó. 30/4. Olha lá. Ah, eu não coloquei o valor aqui não, coloquei o litro. Mas, e olha que beleza, como que o valor em pouco tempo, né? Lá, foi quando eu peguei ela, 17 de setembro de 2020, 4,79. O combustível em Araxá, que costuma ser mais caro que aqui, né? Olha que belezinha que tá o combustível, R$1. Só subiu. Mas falando, quando a gente tava falando em juros igual antes, tá menos do que antes todo dia tinha um valor, né? Verdade. E aí, vamos dar uma voltinha nessa belezura? Vamos lá. Gente, vocês vão com a gente. Esse 4,70 da época aí, ele é 4,70 o quê? Reais? Não, foi setembro agora setembro agora. De 2020. Agora, gente, bora viajar na Brasília! Tem que cantar a música, né? Brasília amarela, tá de portas abertas. Gente, aí eu não posso continuar porque é da direitos autorais. Direitos autorais é um problema, né, André? E assim, e olha que legal, né? O carro foi inteiramente desmontado, foi montado. Fiz 2 viagens já com ela, de Araxá para Conquista e de Araxá para Bambuí. Cada uma de Araxá para Bambuí, foi numa chuva, numa neblina, e o carro chegou aqui impecável, sem nada. E um carro dessa época, né, igual eu fui mostrar a buzina aqui, ele vai ter alguma coisa para falhar. Sempre a gente vai ter que estar cuidando de algum detalhezinho, alguma coisa, né? Afinal são mais de 40 anos, né, que o carro já está na lida e acaba que alguma coisa desgasta, né? Desgasta, né? Outra coisa também, comentar que esse volante aqui é um volante que saiu só na Brasília 73. É um negócio que dava, hoje eu acho que o pessoal já sabe, mas que dava um pouco de polêmica, que o pessoal falava que a Brasília sempre saiu com aquele volante, esqueci o nome dele, o volante, esse é o cálice, o outro volante. Eu esqueci o nome, aquele canoinho, parece um canoinho. Sei. Só que não, os primeiros modelos saíram com esse volante aqui. Depois a Volkswagen mudou para toda a linha o volante para 74. Aí já saiu com esse volante novo. Ó, gente, ó o passeio, tá vendo? É um carro confortável, né? Confortável. Ela surpreende. De descer dela, né? Você quer saber o conforto desse banco? Pega sua almofada mais macia no seu sofá, senta em cima dela e veja o vídeo que você vai se sentir andando com a gente. E ela é larga também, né? Aqui, ó. Ela é larga. Ó. Ela é o pessoal do Fusca não gosta muito dessa expressão não, mas ela é um Fusca melhorado em vários quesitos. Só não tem o charme e o carisma que um Fusquinha tem, né? Com as curvinhas. E outra coisa, você deve ter um carro mais do ano também. Tem um mais do ano assim, mais ou menos, né? Mas eu aposto que esse aqui todo mundo para tirar foto, para conversar com você. Por quê? Porque é uns carros que a gente já não se vê mais. E então eles se tornam celebridades e levam a gente junto. E o que tem de gente que buzina e começa a cantar a música dos Mamonas Assassinas quando estou com ela em Belo Horizonte, agora mais ainda, com ela limpa e com a pintura renovada, né? Imagino que vai ser mais ainda, mas quando eu estava lá antes de pintar ela, né? Ela chamava bem a atenção. E aí, vamos mostrar pra gente motor? Vamos. E a gente o motor aqui ou de lá?
Ai, ai, bora lá. Gente, ó, olha aqui aonde tá o motor. Aqui, gente, ó. Antes de mostrar o motor, né, pessoal, ela tem 2 porta-malas, que é o aqui e o lá da frente. Tinha propaganda da época. Tem até a propaganda que é interessante, só que da Variant, de 69, eu acho, do lançamento dela, que é aquele o Rogério Cardoso, que foi da Grande Família, ele mostrando a Variant e perguntando onde que tá o motor, né? É uma propaganda legal de época pra se mostrar. Mas ela tá... é um motorzinho aí. Aí, gente, ó. Você viu ele falando que a Brasília é um Fusca melhorado? O motor também é na parte traseira. E outra coisa, a Brasília também não coloca água igual o Fusca, né? E também tem... Coloca água, mas pro limpador de para-brisa. É, só pra isso. Mas pro motor ser refrigerada a água, não. Eu sempre paro com o Fusca, agora com a Brasília lá em BH, e o frentista, no hábito, né, dele, que olha óleo e água, aí eu sempre brinco, o óleo não precisa não, mas a água do radiador, eu com o Fusca, com a Brasília, eu sempre brinco. Aí a pessoa fica assim, olhando, fala, falei bobagem. O que você, quando você pegou ela, você teve que fazer alguma coisa nesse motor, ou não, foi só a troca de óleo? Foi praticamente troca de óleo, só que foi uma troca de óleo mais detalhada. O meu esposo Zezé vai falar um pouquinho desse motor. Ó, gente, o que eu tenho para explicar para vocês é que esse é um motor, não é um motor seco, não vai água, né? Mas tem um diferencial aqui. Como o nosso amigo aqui falou que ela é um motor 1600, às vezes as pessoas não sabem decifrar um motor 1600 do 1300. O 1600, joga aqui, o 1600 tem 2 canequinhas, ó, tá vendo essas canequinhas aqui, ó, onde eu tô com a mão, ó, puxa mais pra lá que você vai puxar certinho. O 1600 tem aquelas 2 canequinhas no fundo, ó, aqui, ó, daqui, aqui é uma canequinha, ó. Já o 1300 não tem essa canequinha. Aí tem só uma. Essa peça aqui vai lá no cabeçote. Essa eu não sabia não. Entendeu? Você não sabia? Não. Existe um diferencial aí. Que o 1300, esse pé do carburador aqui vai lá no cabeçote. O coletor vai lá no cabeçote. E já o 1600 tem a canequinha, porque afasta mais, porque o cabeçote tem mais potência. Entendeu? Para ele jogar mais potência pro motor. Não sabia não, entendeu? Interessante. E você tá falando aí, eu lembrei, parece que a Brasília álcool que foi lançada só com motor 1300 por causa do coletor, que o álcool condensava no coletor, pelo tamanho não conseguia chegar até no motor em boas condições. Aí foi lançado mas aí, né, quando lançou o motor a álcool, já lançou com um pistão mais potente. O pistão na cabeça dele tem um diferencial, porque o álcool queima, tem pouca explosão, entendeu? E a gasolina tem mais explosão. Aí lançou já com outro tipo de cabeçote, entendeu? E com outro tipo de pistão, que é aquele que ele busca mais compressão lá em cima para jogar mais combustão para baixo. Mais combustão para baixo, né? Parece que o 1600 ia puxar, não sei dizer, posso estar falando uma bobagem, mas pelo que eu li, o coletor, como ele puxava mais o combustível, parece que gerava mais vácuo. É por isso que pôs a canequinha. Para distanciar um pouco do cabeçote. E não conseguiram adaptar um motor bom para o álcool. Posso estar falando bobagem. Não tá certo, é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Aqui, gente, ó, os detalhes, né? Explica aqui aonde vai o que, aonde tá o óleo. Explica aí para quem, porque cada motor é um motor. Pois é, mas aí é tá. Aonde tem o óleo, aonde tá o filtro, aonde vai, tudo. No caso dessa aqui, o óleo tá por todo o motor, né? Vocês estão vendo que tá com vazamento que nós vamos arrumar amanhã. O retentor da polia, por isso que deve estar aparecendo verde brilhoso, né? Mas aqui, ó, é onde que você vê a vareta, onde que você coloca o óleo, e além de conferir o óleo, você também coloca o óleo por meio dessa vareta, né? Do Fusca. Aqui você tem o filtro de ar, né? E aqui o carburador. A bobina, uma bateriazinha velha, já tem uns 6, 7 anos que está na Brasília e continua ainda funcionando bem. E é um motor assim, sem segredos, né? Para quem mexe na época com Fusca, né?
Era um motor já com a ventoinha longa, com a capela alta, que eles falam, né? Que a capela é isso aqui, onde que você tem a ventoinha. E os outros motores, os outros modelos da Volks, exceto o Fusca e a Kombi, você tinha o motor plano, né? Você tinha o motor plano. Você não tinha isso aqui, que era uma ventoinha, se não me engano, por cima do motor. Nesse caso aqui, um carro motor a água, ele tem uma ventoinha que refrigera a água, certo? No caso, esse aqui, a ventoinha fica aqui, ó, no pé do gerador. Tá vendo? Tá vendo que tem uma diferença? Aqui vai uma ventoinha, tá? Como se diz, é vivendo e aprendendo. Às vezes você não sabe, a gente tem que falar. E o filtro de óleo do carro normal, do motor a P, no caso, é um filtro que você... Sim. No caso desse aqui, o filtro de óleo dele é aqui dentro também. Junto com o radiador. Junto com o radiador de óleo dele. O radiador de óleo dele é o filtro de óleo. E a ventoinha do lado. Então o radiador serve também de filtro? De filtro também. Isso eu não sabia. Bacana. Gente, eu sei o que é, mas eu vou pedir os meninos para contar. O que é essa peça aqui? Conta pra gente. É o regulador de voltagem, não é? Isso. Eu tive até que trocar agora com a reforma. Tava o original, o Vapsa, que é a mesma marca aqui do gerador, né? Mas ele começou a dar defeito no final da reforma lá, quando nós fomos fazer o teste da Brasília, ele estava carregando, ele estava oscilando, não estava deixando carregar a bateria bem. Aí tivemos que trocar. E hoje é uma peça, assim, até cara quem acha o modelo que tinha aqui antigo, né? Esse aqui é onde tirou ela zero. Isso. Aqui foi a Carbel, concessionária tradicionalíssima lá em Belo Horizonte, da Volkswagen. O Carbel, o lugar que ela saiu zero a primeira vez, né? E esse outro adesivo? E o lugar onde que ela saiu zero a segunda vez. Lá em Araxá, na oficina do Alemão. No caso, a Carbel existe ainda? Existe. Existe. Hoje ela fabrica? Não, hoje ela continua no mesmo lugar, inclusive, na Nossa Senhora do Carmo, revenda Volkswagen e tem também revenda Hyundai, tem, se não me engano, na linha verde, tem alguns lugares em Belo Horizonte. Ela tem uma rede de concessionária. Antes eu quero te mostrar onde põe água na Brasília. Gente, agora a gente vai mostrar onde põe água na Brasília. O pessoal fala que não põe água, né, na Brasília, vai mostrar, põe sim, pô. Aqui Aqui, ó, pra muitos fala assim, uai, cadê o motor? Roubaram. A outra placa dela, né? Aí, ó. Aqui, a é placa porque... Aí, no caso, aquela da tarjeta ficava na traseira ou na traseira? Essa aqui é da frente. Ah, tá. E aqui, ó, a gente tem onde que põe a água, mas a água pro limpador de para-brisa no sistema a sucção, no sistema a vácuo. Ele não tem motorzinho elétrico, então o motorista vai com o pé lá na frente, bomba, dá umas 2, 3 bombadinhas, aí começa a jogar água lá na não frente, é igual hoje que aperta só... Não tem um motorzinho, não. Gente, olha a perfeição, né, aí das pinturas, tá vendo, ó, igual aqui, ó, é o pirulito de fechamento do capô. Se eu fosse ruim de coração agora, eu tinha ido pro Leléu. Gente, aqui é a plaquinha. Esse aqui, só um parênteses, a tarjeta de identificação na Brasília, ela fica aqui. Só que foi colocada na concessionária época, você não tinha lugar para furar o furo de posta, não tinha lugar para pôr a caixa de som, né? Então eles faziam vários furos aqui para o som poder sair, depois um furo para poder encaixar a caixinha de som, e o som sai lá pelo porta-luvas da Brasília, e tiraram a tarjetinha, que era rebitada, e colocaram esse parafuso. Aí o pessoal lá da oficina até perguntou, você quer que rebita, né? Eu falei, não, deixa do jeito parafusado, né? Parafusado como tava, como saiu da concessionária, não de fábrica. Gente, aqui eu vou pedir permissão ao André, né? Vou tirar aqui. Ó, aqui, ó, é onde entra a gasolina. Ó, aí vem por esse canudo aqui, tem essa mangueirinha, e aqui embaixo tá o tanque, ó. Tá vendo? É igual o Fusca. Oba! É igual o Fusca. Só que o Fusca, principalmente o que eu tinha de 1976, ele, para você colocar a gasolina, você tem que abrir o capô, porque a tampa de gasolina fica do lado de dentro do capô. Olha os detalhes, gente. Borrachas, aqui a tarjetinha, né? Muito bem feitinha.
Nossa, e a pintura, essa cor, eu falo pra vocês que é assim, é o quê? É amarelo canarinho, amarelo... Safari. Safari. Amarelo, sou ruim de nome. A oficina do alemão vai me corrigir se eu falando bobagem. Mas eu acho que é Safari. Tinha um outro amarelo da linha, a linha Volkswagen 73, não à toa, tem dois carrinhos da 73 da Volkswagen, né? As cores são sensacionais, você tinha um verde hippie, você tinha o ocre marajó, que é lindíssimo, você tinha o amarelo colonial, que é um amarelo um pouco diferente desse aqui. Esse aqui é um amarelão mais vivo. Você sabe por que os carros de hoje estão padronizados em branco, preto e prata? Tem algumas Por causa de cores. Porque hoje em dia, para você achar as cores original de um carro antigo, é muitos catálogos. Então, isso é verdade. De uma época para cá, eles padronizaram. Você pode ver que no estacionamento só tem preto, prata e branco. Às vezes muda um pouco a tonalidade ou o brilho, né? Mas não é igual antigamente que você via o asfalto colorido, né? Você podia até brincar assim, vamos ver quem vê mais carro bege, quem vê amarelo, quem vê azul. Hoje não. Duas coisas, só tem uma postagem minha no Instagram que eu coloquei a Brasília do lado de um aqui de Mambuí, no muro grafitado, que eu coloco por mais cores nas nossas ruas, que é tão ruim, né? Essas variedades de cotão. Tá mais acinzentado, vamos dizer. Se não me engano, a linha Volkswagen hoje, ou há pouco tempo atrás, tinha 3 ou 4 tipos de cinza. É um cinza... claro, um grafite. Bonitos, né? Aí tem o cinza não sei o que, mas é um cinza claro, cinza escuro e um cinza... grafite. Mais grafite, E já antigamente não, tinha esse amarelo, tinha um bege, tinha um outro bege, tipo essa cor da barrada aqui da igreja. Tinha um azul claro, azul escuro, azul mais... tonalizado, então tinha várias cores. Brasília vermelha é lindíssima. Foi a capa de lançamento na revista Autosport, uma Brasília vermelha, linda, desse modelinho. A gente tem uma que eu coloquei no canal do nosso amigo Deison, também linda, né? Então, se colocar a fileira de carros antigos, você vê a cor e o brilho, dá um pouco mais de alegria, né? Quando você vê muitos carros coloridos. Tá muito acinzentado. Eu acho que um pouco eles quisem economizar um pouco nas tintas. Para quem está nos assistindo aí, digita aí linha Volkswagen 1973, 74, 75 e coloca imagens e procura imagens. Você vai ver a variedade de cores. Você teve em 75, se não me engano, o lançamento do SP1, SP2, e você tinha uma cor muito bonita que saiu na Brasília, mas hoje não vê mais, que é o violeta pop. Um violeta meio rosa. Você tinha o Opala rosa pantera, você tinha Chevette salmão, umas cores assim diferentes. Que hoje já não tem. Acabou. Então eu acho que é mais um motivo, gente. Dos carros antigos, tá tendo tanta paixão por seus donos e tantos admiradores pelo mundo afora. Por quê? São carros com identidade, são carros com latarias e motores diferentes dos de hoje, né? São carros que têm um design diferenciado, porque hoje em dia, pedir desculpa aí, todas as montadoras hoje são muito arredondadas. Na época, cada veículo, cada sua montadora tinha um planejamento de veículos com traços diferentes. Então, é um modo da onde que o carro antigo sempre vai estar no coração de todo brasileiro e de todo mundo. Quantas pessoas que a gente vê que compra carros aqui do Brasil e monta suas coleções fora do Brasil? Por quê? Porque uns, por exemplo, tem a Brasília que foi fabricada no Brasil, uma Brasília que foi modificada para outro país. E esses carros, a Brasília foi fabricada no Brasil e no México. Foi exportada para alguns países da América Central e da África, se não me engano. E hoje o pessoal dos Estados Unidos e da Europa, principalmente porque o nosso dinheiro tá barato, e eles estão tendo interesse muito grande por esses carros da Volkswagen movido a ar. E eles estão levando a Kombi, todo mundo já sabe. O Kombi Corujinha hoje no Brasil, se achar, é 70, 100 mil reais. Por quê? Porque o mercado estrangeiro tá pegando todos esses carros. E já começa algumas Brasílias
Portugal tem uma Brasília vermelha em Portugal já, que foi exportada da época para lá. E esses carros, SP2, SP1, Carmanguia TC, o pessoal estrangeiro está comprando em peso aqui no Brasil e levando para os países deles. São carros assim diferenciados, robustos, né, que aguentam assim, o batidão. Não são um exemplo de performance, mas são um exemplo de economia e de durabilidade, né? Sabe o que eu achei, André? Essa entrevista nossa não foi só específico da Brasília, mas um conhecimento em geral, tanto da Brasília, da sua história, e tanto dos carros antigos, porque a gente falou um pouquinho de tudo. Sim, né? Verdade. E foi bem legal, porque a maioria dos vídeos a gente só fica mais limitado em cada veículo. Hoje a gente abrangiu assuntos de vários de suas épocas. E já fica um convite aí, ó. Tem um pessoal lá de Araxá com muita história legal e muito carro bacana, esperando por vocês lá pro vídeo. É um pessoal amigo meu que eu já entrei em contato, e o dia que eu vier com o Fusca, o dia que vocês forem em BH, nós vamos gravar do Fusca também, então estamos à disposição para fazer novos vídeos, gravações. E deixando em aberto aqui, gente, que quem começar a assistir esse vídeo, que assista até no fim, porque a gente aprendeu e vocês têm muito que aprender com esse rapaz aí, ó, porque ele explicou muita coisa que talvez tem muita gente que tem Brasília, tem Fusca e não sabe. Então vem assistir até o fim do vídeo para ver que o rapaz sabe muito. Foi realmente uma aula, né, de automóvel. E eu não tenho compromisso com eu não, se eu tiver falado bobagem, corrija aí no comentário. Me segue lá no Instagram, Fuscão73, me puxa minha orelha lá se eu tiver falado bobagem, que a gente corrige e estamos sempre aprendendo. Não, muito obrigado, foi um prazerão meu e do meu esposo Zezé, do canal Pateava os Carros Antigos e dos inscritos, né? A gente está chegando aí aos 500 inscritos e eu acho que a gente vai fazer a comemoração de 500 inscritos com os seus amigos que mandou o convite pra gente. Bacana, legal, pessoal, legal. E é interessante a gente, Bambuí sempre teve, no meu Instagram eu sempre procurei fotografar e sempre teve carro interessante e bacaninha aqui em Bambuí. Eu já filmei bastante mesmo, vários, mas ainda tem muitos escondidos. Você aí de Bambuí que tá ouvindo esse vídeo, fala um alô pra gente, vem cá gravar meu Fusca, meu Corcel, meu carro antigo aqui vai lembrar do seu Antoniel, que tinha um Chevrolet década de 40, preto, tinha um Impala ele também, ele era joalheiro aqui, tinha um Opala vermelho do seu Gabriel Dentista, você tinha o Willys Itamaraty, que é um carro raro, que era uma senhora que morava em frente à padaria do Eugênio, e esses carros acabaram, tinha o Chevrolet, o Fordinho 29, aqui Vavá. Perto do Vavá, né? Fazia caixão, né? Essa é uma história interessante. A criançada tinha medo dele, né? Que fazia caixão. Ele fabricava caixão. Imagina um cara que fabricava caixão. Você sabe a história desse carro? Por que ele ficou muitos anos sem rodar na garagem da casa dele? Eu acredito que ficou uns 40 anos sem rodar. Não sei. Porque aquele carro, ele namorava com uma moça aqui de Bambuí, uma certa moça. A gente não sabe quem é, mas sabe que ele namorava. E ele comprou esse carro para ele ir para a igreja casar com a noiva. E quase nos dias do casamento, o casamento acabou, o namoro acabou. E ele desgostou do carro, por isso que esse carro ficou uns 40 anos, 30 anos guardado na garagem. Foi até ele morrer e alguém vender esse carro por aí. Gente, nós virou baú de relíquias. Gente, obrigado, André. Você não sabe o presentão que você me deu contando a história, tanto da Brasília, tanto da sua família. E ele também, gente, é neto do maestro de música aqui da cidade, que foi até professor do meu marido e professor dos irmãos dele. Se você quiser contar uma história dele, você pode contar, que a gente joga no YouTube. Porque o seu Jorge Leite foi e vai ser sempre um marco da cidade, viu? Recentemente eu descobri. A gente tem muito orgulho dele ter passado por esse mundo aqui e passado por nós aqui. Esse meu avô eu conheci pouco, convivi pouco, porque ele morreu, eu era criança. Mas esses dias, por acaso, eu descobri que ele ganhou um prêmio, seria o The Voice da época, né? Um prêmio nacional,
na década de 50, uma composição com hino que ele fez, ganhou. Eu vou colocar do ladinho aí para vocês verem, né, a foto desse prêmio. Isso, aí tem um LP gravado, que foi gravado pela orquestra da Rádio Nacional, que era a rádio mais importante do Brasil à época. E agora eu estou em busca de uma vitrola que toca 78 rotações para poder ouvir essa música e ver se o disco está funcionando, né? E ele foi a pessoa que escreveu o hino da cidade, né, aqui de Bambuí, compôs, teve escola de música durante muito tempo e foi maestro aqui da cidade. Gente, foi legal esse vídeo, foi, conhecendo a história da Brasília, da família do André, a história da Brasília quando foi lançada, foi criada, a história de alguns bambuienses, né, igual contou aí, e foi um aprendizado. Foi você sentado aí no seu sofá, aprendendo mais um pouquinho. Porque sabedoria ninguém te toma. Sabedoria é cada vez um guardado aí na nossa bagagem da vida. Obrigada, André. Valeu, obrigado a vocês, prazerão. Valeu. E aí, gente, no finalzinho desse vídeo vai ter as fotos aí dessa Brasília 1973. A Brasília Amarela. Tchau, gente! Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to an op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm in the island on a Wednesday. Laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles in the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no C like I just tried. Ayy, shorty the school to my rocket, I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, it's all lie when they know the truth. Ayy, I'll cry in the end when she leave and she take your juice. Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op?